em agosto, nós teremos momentos muito importantes no Supremo Tribunal Federal, onde o tribunal tomará decisões que impactarão todos os territórios indígenas do Brasil. Olá, parentes, eu sou o Ricardo Terena, coordenador do Departamento Jurídico da PIB, e este vídeo que você está assistindo faz parte das ações de formação do Campanha Indígena. Primeiramente, a gente vai ter o retorno, mais uma vez, do caso do marco temporal, que apesar da tese ter caído, o método continua igual. E primeiramente, atualmente, esse caso está no plenário virtual. E por que é tão importante que esse plenário aconteça de uma maneira física, em que todos consigam acompanhar? Quando o julgamento acontece no formato virtual, é simplesmente uma página da internet que os ministros sobem os votos sem nenhum tipo de conversa, sem nenhum tipo de diálogo, sem nenhum tipo de interação e sem nenhum tipo de plateia. As coisas acontecem às escondidas e ninguém entende o que está realmente sendo colocado à mesa por cada um dos ministros. Nós, enquanto movimento indígena, e também entendendo a importância de ter o plenário presencial, de ser essa uma medida também de acesso à justiça às comunidades, para que elas também entendam, que elas escutem os ministros decidindo sobre as suas vidas, nós colocamos a essencialidade do plenário físico. O plenário físico é basicamente como acontece todos os julgamentos do Supremo atualmente. E nossas vidas não podem ser decididas nesse momento a partir do plenário virtual. O que está em jogo dentro desse julgamento? Nesse julgamento, nós teremos muitos temas que, de alguma maneira, irão impactar os territórios. Apesar do marco temporal não estar mais em jogo, o que nós vemos agora é uma possibilidade de criminalização das retomadas indígenas. A partir do que foi decidido em dezembro do ano passado, nós temos um momento em que, basicamente, existindo uma retomada que, de alguma maneira, ainda não esteja regularizada, existem duas possibilidades. Quando as retomadas são retomadas mais antigas, existe a possibilidade do juiz daquela região determinar que em 60 dias seja realizada uma reintegração de posse e todos os nossos parentes retirados daquela região. Por outro lado, se a retomada ela é mais recente, os parentes só terão 48 horas para se retirar daquela região em específico. E a partir desse julgamento, em que nós tivemos também como decorrência desse momento, basicamente foi a possibilidade de uma alteração completa no procedimento demarcatório. A partir de agora, o Estado brasileiro tem um prazo de 1 ano para apresentar todos os territórios que serão demarcados. Ou seja, ele vai elaborar uma lista em que todas as terras que têm de ser demarcadas vão constar como itens específicos para serem cumpridos pelo Estado. Posteriormente a esse prazo, ou seja, depois que o Estado brasileiro apresentou essa lista, nenhum território mais irá passar pelo processo de demarcação. Ele vai passar por um processo que a gente chama de desapropriação por interesse social. A partir da decisão de dezembro de 2025, agora, todos os processos de demarcação estão em jogo. O Estado brasileiro tem um prazo de 1 ano para a apresentação de todas as terras indígenas que serão demarcadas. E depois, o que vai acontecer? Basicamente, todo o território que for pleiteado, ou seja, que a comunidade peça para a demarcação, ele não vai mais passar pelo rito constitucional de demarcação de terras indígenas. Ele vai passar por um rito de desapropriação por interesse social, que basicamente é o que acontece hoje com os territórios quilombolas. E o que nós temos de estimativa atualmente é que para a finalização da titulação de todos os territórios, o Estado brasileiro levará mais de 2.000 anos. E nossos territórios vão entrar nessa conta. Nós também teremos toda essa demora para a finalização das demarcações das terras indígenas. Um outro problema seria com relação aos territórios em que houve um erro do Estado brasileiro na definição da terra indígena. Eu faço parte de um processo de violência promovido pelo Estado brasileiro. E para mim é muito duro ter que sair da minha comunidade para adquirir conhecimento, para estar hoje aqui com todos os senhores e senhoras ministros, excelentíssimos, perdão. Nós somos impactados por uma construção de uma hidrelétrica, ministro Dino, na década de 80, e meu povo foi removido por completo.
do meu território tradicional, parte dele foi alagado de uma famosa ilha nossa, chamada Ilha da Viúva. E quando nós fomos removidos, houve uma promessa que com 6 meses nós teríamos a nossa terra devolvida. E parte dessa terra que foi alagada não está sob nossa posse. Passa-se 30 anos, governo nenhum conseguiu editar e executar um decreto de desapropriação por interesse social, como o colega aqui citou como sendo uma das alternativas a ser implementada como resolução de conflito. Basicamente, houve um erro do Estado e, a partir de agora, para que aconteça, de alguma maneira, a correção dos limites desse território, é necessário que se comprove uma equiparação entre o número de habitantes dessa terra indígena e o tamanho daquele território, levando para uma interpretação do Supremo Tribunal Federal a ideia que permeia a bancada ruralista de muita terra para poucos indígenas. No dia 12, nós teremos outro momento muito importante para as comunidades indígenas, mas também para toda a proteção ambiental. O Supremo Tribunal Federal começará o julgamento da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. E por que ela impacta, de alguma maneira, o direito dos povos indígenas? Atualmente, o licenciamento desconsidera os territórios que ainda não foram demarcados para a realização do processo de licenciamento ambiental. Então, se algum território ainda não foi demarcado, ou seja, titulado pelo Estado brasileiro, ele não é considerado quando algum tipo de empresa busca realizar algum tipo de exploração econômica daquela região. Basicamente, é penalizar 2 vezes as nossas comunidades que já enfrentaram uma demora do Estado brasileiro e atualmente serão colocadas em um estado de fragilização por conta dessa demora, a partir dessa Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Uma outra questão é o julgamento da moratória da soja. Basicamente, o Supremo ele está decidindo ações relacionadas a leis específicas do estado do Mato Grosso e de Rondônia. E o que é a moratória da soja? São acordos firmados para que não seja realizada a compra de soja produzida de áreas desmatadas na região da Amazônia, após julho de 2008. No dia 13 de agosto, o Supremo vai começar também o julgamento que envolve o tema da mineração em terras indígenas. Basicamente, existe um caso no Supremo que atualmente debate a omissão do Estado brasileiro em regulamentar a mineração nos territórios. E isso é uma questão muito preocupante. O posicionamento do movimento indígena é contrário a qualquer tipo de regulamentação, tendo, inclusive, uma resolução do Conselho Nacional de Política Indigenista que pede que o Estado brasileiro se abstenha de regulamentar, seja o Supremo Tribunal Federal, seja o Congresso Nacional, seja o Executivo Federal. E mesmo assim, esse caso está atualmente na mão do Supremo Tribunal Federal. É muito importante entender que a mineração causa impactos e destrói nossos territórios. Nesse mesmo sentido, o que nós vemos, fora a movimentação do Supremo Tribunal Federal, é também uma movimentação por parte do Congresso Nacional. Esse tema também é tratado hoje no Congresso Nacional e especificamente no Senado Federal, a partir do Grupo de Trabalho de Mineração em Terras Indígenas. Atualmente, esse grupo já realizou 4 audiências públicas, tendo a previsão de mais 4 até o final do ano. Após a finalização dos trabalhos, a ideia é que saia um projeto de regulamentação da mineração em terras indígenas. E nesse mesmo sentido, o que a gente tem visto hoje por parte do Estado brasileiro é uma movimentação com relação à Política Nacional de Minerais Críticos Estratégicos. Esse é um projeto de lei que já está em andamento, está atualmente também no Senado Federal, e, no entanto, apesar dele visar regulamentar especificamente a exploração dos chamados minerais críticos e estratégicos, ele não apresenta nenhum tipo de salvaguarda para as comunidades indígenas. E isso é muito preocupante, porque, atualmente, o que nós temos de informações é de que muitos desses minerais se encontram dentro dos territórios indígenas. E sem nenhum tipo de salvaguarda é deixar as comunidades em uma situação de desproteção perante qualquer tipo de empreendimento que busque realizar a exploração econômica nessas regiões. Esses são alguns dos cenários do que a gente tem vivido hoje no Congresso Nacional e também no Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma ameaça com relação
aos processos de demarcação e uma fragilização com relação à proteção dos territórios indígenas. Por isso, parentes, é muito importante que vocês continuem acompanhando as redes da PIB e também de olho em tudo que está acontecendo no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal, tendo as mobilizações nos territórios, buscando que esse julgamento com relação ao futuro das demarcações, ao futuro das terras indígenas, aconteçam num plenário físico. Por isso é importante que nós continuemos mobilizados enquanto movimento indígena, seja aqui em Brasília, seja nos territórios, seja nas redes sociais. É por isso também que é muito importante que vocês se mantenham informados a partir das redes sociais da PIB e também que vocês acompanhem a partir de agora os andamentos do Campanha Indígena. Demarcação já.